que acontece? O dependente emocional, ele quer manipular todas as situações em prol daquilo que é, entre aspas, com todo respeito, a palavra, a neurose dele. Então ele quer ver aquilo perto dele, próximo dele, ele vai manipulando tudo e todos. Sim. É uma consequência, os ciúmes excessivos. Você poderia falar algumas coisas que a dependência emocional gera, desde das mais básicas aos extremos, até a morte, a gente já viu muitas vezes isso. A manipulação é uma das principais, porque essa pessoa ela vai de todas as formas, ou seja, ela vai manipular as pessoas e o outro. E nós temos que entender que nós temos dois tipos de pessoas. Porque a gente pensa assim, que o dependente emocional, que ele é uma pessoa extremamente violenta, tem esse lado. Mas a pessoa mais forte dentro do relacionamento é aquele que é o manipulador. Muitas vezes que é aquele que se faz de coitadinho. Ai, será que alguém pode comprar? Ah, eu tava querendo tanto aquele chinelo. Nossa, mas eu não tenho dinheiro nenhum. O outro vai lá e compra. Então, essa pessoa, ela exerce esse poder, ela consegue, ou seja, ela consegue fazer todas as coisas para que as suas necessidades ou os seus desejos, os seus mimos sejam supridos. E o outro também depende emocionalmente dessa Vai pessoa. depender. Muitas vezes sabe que o outro tem recurso financeiro, não é? Então, ela vai manipular para adquirir as coisas, a veia. Né? Deixa eu só chamar uma participação ao vivo aqui com a gente, que é a Gislaine, a gente volta depois falando sobre essa manipulação. Gislaine de Montes Claros. Tudo bem, Gislaine? Tudo ótimo, graças a Deus. Você quer compartilhar alguma coisa com a gente, é isso? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. É o seguinte, eu tenho meu caso é mais ou menos o seguinte, eu me separei do meu marido e aí após uma separação, tem 5 anos que a gente está separado. Mas nesse período eu me converti para a honra e glória do Senhor Jesus, eu me voltei para Ele e hoje o desejo do meu coração hoje é fazer a obra do Senhor, é estar trabalhando em prol da obra. Amém. E meu marido, ele é espírita, entendeu? Então, assim, ele não quer sair do espiritismo, ele é do Vale do Amanhecer, ele não quer sair do espiritismo, ele quer continuar lá. Já conversei com o meu pastor sobre isso, e ele falou, vamos continuar orando para olhar como que vai dar e tal. E meu ex-marido, até tempos atrás, me procurou para fazer o divórcio. E aí eu fiquei, assim, arrasada, porque eu estava orando e pedindo a Deus, e aí eu fico naquela dúvida. Eu dou o divórcio, eu me divorcio, ou eu continuo orando e espero Deus fazer a obra, sabe? Eu tenho, assim, eu fico naquele conflito entre eu e Deus, eu não sei o que eu fazer, entendeu? Tá certo. Você entendeu bem, né, pastor? Entendi. Gislaine, o pastor vai então responder para você no televisor. A gente agradece a sua participação, escuta a resposta aí, tá bom? Obrigada, eu é que agradeço a vocês esse programa maravilhoso que tem, assim, nos ajudado, tem sido uma porta aberta, assim, de bênção para a nossa vida. Muito obrigada a vocês. Amém. Obrigado você por participar e dar a honra da sua audiência para a gente. E eu tenho uma opinião formada, depois de você falar, eu quero falar também sobre esse caso. Ok. Olha, é Gislaine? Gislaine. Gislaine. É o seguinte, tem um texto em Coríntios, 1 Coríntios 7, que ele fala a respeito sobre isso. Ele diz assim, olha, se o cônjuge, se o homem, ele não é convertido, e a mulher, ela é convertida, então, ou seja, ela permanece nesse relacionamento, não é? Porque quem teria o direito seria o homem, o não crente, de continuar casado ou não com o cristão. Agora, se ele continua com você, esse relacionamento ele é santificado pela sua vida. Ou vice-versa, coloca o inverso também. E diz que não viria consequências sobre os filhos. Agora, se ele está querendo o divórcio, eu sei que você está orando, você tem buscado, tem pedido a Deus e você está sendo acompanhado pelo seu pastor. Eu não sei o que o seu pastor falou, né? Mas o meu posicionamento a respeito disso é que você precisa depender do Senhor e liberar no mundo espiritual isso para que Deus faça a vontade dele. Porque se o seu esposo está querendo o divórcio e você tem pago um preço a respeito disso, eu já tenho visto várias vezes os casamentos voltarem atrás,
pessoas que se divorçaram e reatarem, e muitas vezes a pessoa que não era convertida, ela converte nesse processo e depois faz um novo casamento. Enfim, Deus é soberano sobre todas as coisas. Então eu creio que você precisa colocar o seu coração diante do Senhor e descansar nele. Ele é soberano sobre tudo. E aí eu queria complementar a resposta. Eu tenho uma opinião formada em relação à questão do divórcio também, até mesmo porque eu já me separei da Kate, a minha esposa, quando tínhamos 3 anos de casado. Hoje, nós vamos completar agora em novembro 18 anos de casado. Eu creio piamente na restauração do Senhor. Com certeza. Agora, a minha opinião em relação a casos parecidos com esse é que se um dos dois, né, não quer a separação porque acredita que Deus pode restaurar e etc, etc, né, que não se manifeste no divórcio. Porque ninguém obriga o outro a ficar amarrado com ele. Ninguém vai ficar com o outro se não for por vontade própria. Mas se você não quer separar e o outro quer, ele tem formas legais de buscar a separação sem você abrir a porta para ele sair. Exato. Né? Eu, particularmente, entendo que, nesse caso especificamente, se você crê que Deus pode restaurar o seu casamento, e eu, como pastor, já também já vi Deus restaurando muitos casamentos, eu conheço a história de uma senhora, eu conheço pessoalmente o casal, o marido saiu de casa. E a mulher crente, aquela mulher piedosa, ela ficou 18 anos esperando o marido voltar. O marido sumiu, viajou pelo mundo afora e ela pensou que o marido tinha morrido já. 18 anos depois, o marido chega todo quebrado, todo machucado, né, perdido, todo destruído pelo mundo, né, pela vida que ele levou. E essa mulher o acolheu. O acolheu, o restaurou. Agora, é claro, isso só faz quem tem fé. Né? Você tem que entender que você está disposta a pagar o preço. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Está disposta a pagar o preço, a investir no relacionamento? Então faz, porque Deus vai honrar a sua fé. Eu creio nisso. Né? E essa mulher, então, restaurou o marido, cuidou dele, aí ficaram juntos ainda mais uns 8 anos, talvez, não me lembro, e essa mulher faleceu depois. Né? Quer dizer, agora pensa, ela faleceu, mas deixou o marido restaurado na presença do Senhor. Então eu penso que vale a pena. Eu sempre vou falar que vale a pena restauração de casamento. Eu queria só complementar algo, porque nós lá na Clínica da Alma, nós vamos até as últimas consequências no sentido de que o casamento não seja desfeito. Porque nós cremos no poder do Senhor, que Deus pode transformar todas as coisas. Agora é óbvio que no caso dele, como ele crê em um outro Deus e tudo mais, então ele não quer, e aí então, na realidade, é difícil você trabalhar com alguém que não quer ser trabalhado. E também tem pormenores que a gente não pode saber aqui, né, pastor? Detalhes, né? Tem pormenores da situação sua, Gislane, que fica difícil a gente também opinar sem saber exatamente o que é. Mas realmente o padrão bíblico e o posicionamento bíblico disso é você investir na relação conjugal até o último estágio. E acho que o Jean resumiu perfeitamente. Você se manifesta pelo aquilo que você crê. Se você o ama, se manifesta pelo que você crê. Agora, mas é claro, você não pode forçar alguém a estar com você para o resto da vida. Agora, eu noto que a preocupação dela também pode ser o seguinte: o que a Bíblia diz sobre isso? Será que se eu der o divórcio, eu vou estar em pecado? É errado eu dar o divórcio ao meu marido nesse momento ou não? Esse tema, ele é bem complexo. E isso aqui nós precisaríamos ficar muito tempo falando sobre divórcio. E as opiniões são diferentes. Muito diferentes. Eu, por exemplo, acho que não deveria dar. Eu já aconselhei a mulher a dizer o seguinte: olha, ele quer, você não quer. Então entra Diga no litigioso. Ele, vai pelo litigioso. Por isso que eu disse aqui, ele tem formas legais de conseguir o divórcio sem ela abrir a porta para ele. Né? O divórcio assim, é muito complexo e tem posicionamentos. Tem alguns colegas pastores, tem outros posicionamentos. E até o nosso tempo aqui é bem curto para isso. Manda um e-mail para a Clínica da Alma, entre em contato depois com o pastor Rogério, porque é claro que a gente não quer fugir aqui do divórcio. Pelo contrário, a gente pode até trazer um dia para falar sobre isso. Não, mas a Bíblia fala, o que Jesus fala sobre divórcio, Mateus 5, Mateus 19, é o seguinte: olha, Moisés só deu a autorização para divórcio por causa da dureza do coração. Mas no início não era assim. Quer dizer, Deus criou para não separar. A gente tem mais uma pergunta que a produção vai colocar na tela e a gente então vai saber, né, quem está perguntando. É a Janaína de Montes Claros. Ela diz: olha, eu sou muito dependente de um menino em tudo que faço. Como faço para me livrar dessa dependência? Bom,
Não ficou muito claro se ela está falando ela é de um menino, novinha, se né? ela está falando de um namorado ou está falando de um É filho. isso que eu queria né? entender, esse menino Vamos pensar que é o de filho, que acho que é o mais corriqueiro, É. porque o que acontece? Existem muitos pais mesmo que são dependentes do filho. Que se o não pode nem Idolatram o pensar no filho passar uma necessidade que eles já choram pela vida. Ninguém chega perto do filho. Isso. Olha, deixa eu dar um testemunho pessoal a respeito disso. Nós somos 3 irmãos, né, comigo, sou mais novo, mas antes de mim houve um aborto da parte da minha mãe e quando minha mãe engravidou, estava grávida de mim, meu pai não queria essa gravidez porque tinha uma situação bem simples e meu pai achava que um casal já era suficiente. Mas a minha mãe sempre teve um sonho de ter 3 filhos. E aí veio aquela questão, eles entraram lá no acordo, ela dizendo, onde come 2, come 3, e a minha irmã mais velha já tinha uma idade boa que poderia ajudá-la, como outro meu irmão, enfim. Só que o que aconteceu? Meu pai, como sendo o sacerdote, ele, na realidade, ele verbalizou que não queria essa gravidez. Então, na tendência natural de quando um dos dois não quer aquela gravidez, essa criança se apegar àquele que quer. Então, no meu caso, eu sempre fui muito apegado à minha mãe, independente emocionalmente da minha mãe. Mas, em contrapartida, também desenvolvi todas as características que meu pai gostava. Para quê? Porque eu queria, na realidade, eu queria o amor dele, eu queria a aceitação dele, eu queria o carinho dele. Só que isso funciona no nosso subconsciente, a gente não percebe essas coisas. Então eu fazia, meu pai sempre gostou de dirigir muito, eu sempre gostei e gosto de dirigir. Meu pai jogava futebol de salão, eu jogava futebol de salão. Meu pai era ala direita no futebol de salão, eu era ala direita no futebol de salão. Meu pai era um excelente churrasqueiro, eu sou um excelente Bom churrasqueiro. Queremos ver isso, né? Falar sobre isso, churrasco Queremos na hora do almoço. comprovar. E outras coisas mais, né? Meu pai sempre gostou de estar na roda de amigos, tomando um bom chimarrão como um bom gaúcho. Eu sempre gostei e apreciei essas coisas. Só que eu não sabia que, no fundo, eu estava querendo dizer para ele, olha, tá vendo como eu sei fazer coisas boas e coisas que você gosta? Exatamente. Mas a minha dependência emocional era totalmente da minha mãe. Tanto é que isso trouxe algumas consequências na minha vida, que aí a gente conversa mais sobre isso, mas eu precisava o tempo todo estar em contato com a minha mãe, mesmo depois de casado, ligando para minha mãe. Eu passava quase todos os dias para almoçar ou à noite na casa dela. Mudei para o Rio de Janeiro, eu precisava ligar todos os dias praticamente. E normalmente quando eu ligava, do outro lado, qual era a resposta da minha mãe? Eu estava pensando em você. Que coisa, eu estava pensando em ti. Né? E muitas vezes eu uso esses ditados populares, né? Transmissão de pensamento, né? Mas a gente sabe que isso é muito mais no mundo espiritual do que qualquer outra coisa. Ou seja, meu cordão umbilical estava ligado à minha mãe. Independe de distância, independe de local, ou seja, existe a ligação. E tanto é que, isso já faz alguns anos atrás, o próprio pastor Guerra foi quem participou desse processo. Aproveitei uma vinda da minha mãe aqui, né, e o pastor Guerra, nessa época ele já trabalhava nessa área, então me ajudou nisso, né, minha mãe pôs as mãos sobre a minha vida, ele orientou a fazer uma oração, rompendo, quebrando toda a dependência emocional e me liberando no mundo espiritual para eu poder romper, não é? E isso traz várias consequências que a gente fala um pouco mais sobre isso.